um alto preço, o sangue do nosso querido Jesus Cristo. Bendito seja Deus pela graça infinita. Aleluia! Na parte de terça-feira, companheiros de jejum, eu quero ler com vocês Isaías 57, verso 1 e 2. Antes de lermos Isaías 58, eu não poderia deixar de ler Isaías 57, verso 1 e 2. Por quê? Porque aqui está falando do que vai acontecer agora, no nosso tempo. Pessoas justas, pessoas que amam a Deus. Tem um amigo do coração, que morreu recentemente. Foi ele quem veio para ver esta fazenda, veio com a esposa, tirou fotografias, filmou e mandou para nós. E disse: Samuel, vale a pena. Ele foi usado por Deus poderosamente para nos ajudar. Mas ele foi levado pela Covid. Ele faleceu. Antônio Carlos Jacobs. Queridos, é pensando nele e pensando em centenas de outros filhos sinceros de Deus que estão morrendo que eu quero ler para vocês este capítulo 57, verso 1 e verso 2. Perece o justo, e não há quem considere isso em seu coração. Perece o justo, e você pensa, por que tantos ímpios continuam vivos? E Deus permitiu que o justo, o santo de Deus, não é? Os santos de Deus estão morrendo, enquanto muitos ímpios estão vivos. Ora, queridos, Deus não quer aumentar o número dos perdidos, Deus quer aumentar o número dos salvos. Então, se a pessoa ímpia vai morrer perdida, Deus ainda dá mais tempo para ela, mais tempo de vida, para que ela se arrependa dos seus pecados. Porém, os justos, os santos do Altíssimo, que já estão salvos, se eles morrerem hoje, morrem salvos. Considere isso. Perece o justo, e não há quem considere isso em seu coração. E os homens compassivos são retirados sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. Perecem os compassivos e não há alguém que considere que o justo, os salvos em Jesus Cristo, são muitas vezes levados antes do mal. Entrará em paz, descansarão nas suas camas os que houverem andado na sua retidão. A vida eterna está assegurada pelo sangue de Jesus Cristo. Quando um filho de Deus, uma filha de Deus morrem, eles dormiram em Cristo. É um sono que pode durar horas, meses ou anos. Mas quando eles abrirem os olhos, eles não saberão se permaneceram 10 anos ou 1 mês na sepultura. Quando eles abrirem os olhos, eles estarão vendo Jesus Cristo nas nuvens do céu, com braços estendidos, e serão arrebatados para viverem com Jesus Cristo. Queridos, Deus permite que os santos do Altíssimo morram. Muitos deles serão levados antes do mal. Nós estamos nas mãos de Deus para vivermos até Jesus voltar, passarmos pela grande angústia qual nunca houve, ou se Deus quiser, Ele pode nos dar o descanso antes disso. Está tudo nas mãos de Deus. Eu costumo dizer: Senhor Jesus, se o Senhor quiser que eu viva, eu vivo. Se o Senhor quiser que eu morra, eu morro. Eu quero que a tua vontade seja feita na minha vida. A tua vontade seja feita na minha vida. Que também você ore: Senhor Jesus, a tua vontade seja feita na minha vida. Que esta seja a sua oração. Agora leia comigo Isaías capítulo 58. Isaías capítulo 58, nós vamos ler a partir do verso 1. Do verso 1 até o verso 7. Clama em alta voz, não te detenhas. Levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Deus não gosta de ficar passando a mão na cabeça. Deus não é um pai que fica acocando e acobertando os pecados dos seus filhos, como fez o sacerdote Eli, cujos filhos, Ofni e Finéias, eram ímpios, profanos, promíscuos, e Eli ficava passando a mão na cabeça. E foi repreendido por Deus.
e os 2 filhos e o pai Eli, os 3 morreram no mesmo dia. Queridos, em vez de ficarmos defendendo o pecado, desculpando o pecado, passando a mão na cabeça dos nossos filhos que estão vivendo em pecado dentro da nossa casa, nós devemos agir diferente. Deus quer que você e eu chamemos o pecado pelo nome. Que você ouse chamar o pecado pelo nome. Aqui diz, clama em alta voz. Não tenha medo, não é? Não te detenhas. Levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Deus quer mostrar e chamar o seu povo ao arrependimento, à confissão dos pecados. São muitos que vivem com pecados acariciados. São muitos que vivem com pecados conhecidos por décadas. Décadas, membros da igreja. Décadas, líderes na igreja. Décadas, pertencendo ao povo de Deus. Mas é o joio do povo de Deus. De que adianta, meus queridos, pertencer ao povo de Deus, mas ser o joio? Porque o povo de Deus tem o joio e o trigo. Para que ser o joio, se você pode ser o trigo, que será recolhido para o céu, para habitar com Jesus Cristo toda a eternidade? Por isso aqui está o apelo de Deus. Chama o pecado, chama a transgressão pelo nome. E o verso 2, todavia, me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça. Aparentemente é um povo que pratica a justiça. Aparentemente é um povo que busca Deus, vai para a igreja, canta hinos, se ajoelha para orar, faz toda aquela formalidade, aquele ritual do culto a Deus. Aparentemente está tudo bem, mas não está tudo bem. Esse era o pecado do Israel do tempo de Isaías, esse é o pecado do Israel de Deus hoje. Muito formalismo, muita aparência. A figueira cheia de folhas bonitas, folhas que aparentavam que ela tinha muitos frutos, mas não existia fruto naquela figueira. Por isso Jesus amaldiçoou a figueira e ela secou, porque Deus condena as aparências, quando são aparências hipócritas. Por isso Deus condenou e condena hoje. Todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça. Mas é tudo engano. Tudo é faz de conta. Porque eles têm vida dupla. Eles têm o ritual religioso, mas eles são religiosos, mas não são cristãos de verdade. Existe uma diferença entre ser religioso e ser cristão. E aqui diz o verso 3. Eles perguntam, os cristãos, só de nome, não é? Eles perguntam, por que jejuamos nós? E tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas? E tu não o sabes? Eles queriam saber. Por que nós fazemos tudo e o Senhor não nos abençoa? E Deus responde. Deus sempre responde. Veja a resposta que Deus dá no verso 3. A última parte do verso 3. Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento. Vocês jejuam por aquilo que lhes agrada. Por aquilo que lhes agrada. No jejum vocês buscam aquilo que lhes agrada, para o seu próprio contentamento. E requereis todo o vosso trabalho. Vocês exploram, vocês estão jejuando, mas vocês exploram os empregados. Essa expressão aqui, requereis todo o vosso trabalho, é explorando o empregado. Pagando o mínimo dos mínimos para o empregado. Não usando de misericórdia para o empregado. Patrões que se enriquecem, enquanto que os empregados passam necessidade. Exploram os empregados, mas estão jejuando. Estão com seu ritual, com seu formalismo. São religiosos, mas não são convertidos. E o verso 4. Eis que para contendas e debates jejuais. Ou seja, os jejuns que vocês praticam terminam em contendas, em brigas, em rixas. Jejuns que terminam em contendas, em brigas e rixas.
para dardes punhadas impiamente, para dardes socos, para darem socos violentos, cristãos briguentos. Queridos, isso que nós estamos lendo aqui existia no Israel literal, existia também no Israel espiritual. O joio, ele está dentro da igreja, os mornos estão dentro da igreja. Por isso Deus disse, porque tu és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Vocês jejuam para contendas, para brigas. Ou seja, não há harmonia entre jejum, contenda e briga. O jejum de quem vive brigando, vive com rixas, vive com ódio, com separações, este jejum não vale nada para Deus. E aqui diz o verso 4 ainda, não jejueis como hoje. Parem de jejuar desta forma. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Ou seja, você está jejuando, mas está vivendo uma vida de pecados, explorando os pobres, explorando o empregado, e achando que a sua voz sobe até o céu. Não sobe até o céu. Sua oração não passa do teto. É isso que está dizendo aqui no verso 4, para fazer a vossa voz ser ouvida no alto. Não será ouvida no alto. Verso 5, seria este o jejum que eu escolheria? Deus está perguntando, é isso que eu quero de vocês? Uma hipocrisia, uma falsidade, uma vida dupla? Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si saco e cinza? Só formalidade, coisas externas. Chamarias tu a isso de jejum e dia aprazível ao Senhor? Não, não é este o jejum que Deus quer. Qual é o jejum que Deus exige, que Deus quer de você? Verso 6. Porventura não é este o jejum que eu escolhi? Qual é o jejum que Deus escolheu para você? Agora ele explica, que soltes as ligaduras da impiedade. A outra tradução diz que soltes as correntes da injustiça. Quanta injustiça é feita dentro da igreja, dentro da obra, que soltes as correntes da injustiça, as cordas da injustiça, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, que desfaças as cordas da servidão, diz a outra tradução, desfaças as cordas da servidão, do jugo, e que deixes livres os quebrantados e despedaces, acabe com a servidão, com o jugo. Queridos, nós deveremos tratar com amor e misericórdia os empregados. Nós deveremos tratar com amor e misericórdia as viúvas, os órfãos, os carentes, os oprimidos, os desajudados. Misericórdia quero, Deus está dizendo. Nestes textos que nós lemos, algo que está muito evidente é a lição que Deus quer nos ensinar. E Deus quer nos mostrar a diferença entre ser meramente religioso e ser verdadeiramente seguidor de Cristo Jesus. Enfrentamos o mesmo perigo apresentado nesta passagem, isto é, crer que os nossos rituais religiosos, eles alcançam o céu, quando o nosso coração está longe de Deus. Eu pergunto, o que é que você faz sábado à noite? Pastor, que pergunta é essa? Sim, esta é a pergunta. O que você faz sábado à noite? Sabe que o que você faz sábado à noite revela quem você é? Não é o que você faz sábado pela manhã, quando você vai à igreja, quando você canta os hinos, quando você participa do coral, quando você participa da oração, quando você participa da escola sabatina. Não é isso que mostra quem você é. Porque tudo isso pode ser feito por formalismo. Mas aquilo que você faz sábado à noite, isso é você. Isso é você. Isso é aquilo que você escolheu fazer. Por isso, um homem promíscuo
que não andava nos caminhos de Deus, não era cristão, ele dizia: pastor, eu não presto mesmo. Eu sou errado, sou todo errado, eu não presto. Mas eu reconheço isso. Mas lá dentro da sua igreja, existem pessoas que sábado de manhã estão lá na frente cantando, participando do coral, do grupo musical. Mas sabem, sábado à noite, estas pessoas estão frequentando os mesmos lugares onde eu estou. Eles têm vida dupla. Eles vivem uma vida de hipocrisia. Isto aconteceu no tempo do Israel literal. Isso também acontece hoje, com o povo de Deus hoje, meu querido irmão. Deus aqui, em Isaías 58, está clamando por santidade. Uma vida honesta, uma vida repleta de amor, de misericórdia, de compromisso com Jesus Cristo. Compromisso com Jesus Cristo. Vamos dedicar nossa vida inteiramente ao nosso Senhor Jesus. E vamos viver uma vida de inteira santidade a Jesus Cristo. Todo o ritual dos cultos, isto é bonito e tem o seu lugar. Mas lembremos que o nosso coração tem que ser consagrado. E que no sábado à noite nós continuamos buscando a santidade.